Aula 25, Desenvolvimento orientado a componentes com UML, título da nossa aula, Desenvolvimento de software, etapas 1 a 4. Então começamos agora a tratar as etapas do desenvolvimento orientado a componentes, iniciando com as 4 primeiras etapas destacadas nesse diagrama. Na primeira etapa, modelagem de casos de uso. Segunda etapa, detalhamento dos casos de uso em diagramas de atividades. Terceira etapa, a tomada de decisão a respeito de desenvolver orientado a componentes ou não. E, finalmente, a quarta etapa para a aula de hoje, definição do conjunto de componentes. Muito bem, vamos olhar cada uma delas a seguir. Etapa 1, modelagem de casos de uso. Primeiro ponto que eu digo, indiferente ser desenvolvimento orientado a componentes ou orientado a objetos convencional. Qual é a ideia? A cultura de desenvolvimento, de modelagem de casos de uso é uma cultura do desenvolvimento orientado a objetos, que eu suponho nesse curso já assimilada. Então eu não vou tratar isso aqui, quem desejar tratar isso com mais detalhes, está lá no meu curso de desenvolvimento orientado a objetos aqui no canal. Então, isso é tratado, apresentação de diagrama, apresentação do caminho, do passo a passo para fazer isso, mas aqui eu suponho conhecido. É a cultura de modelagem de casos de uso que eu já pratico no desenvolvimento orientado a objetos. E ela me resulta naturalmente no diagrama de casos de uso, e aí estão os casos de uso que são as funcionalidades do meu software, e os atores, são as interfaces dos elementos externos que interagem com o meu software. Esse exemplo é o exemplo do Pentago, o software que nós vamos desenvolver ao longo desse curso, e isso foi feito antes, quando o Pentago foi desenvolvido orientado a objetos, então eu estou pegando essa modelagem de lá, estou pegando pronta. E essa primeira etapa, modelagem de casos de uso, envolve o diagrama de casos de uso que aí está, mas também o diagrama de visão geral de interação, que estabelece o sequenciamento da execução dos casos de uso. Esse aí é também do Pentago. Bom, etapa 2. Detalhamento dos casos de uso em diagrama de atividades. Cada caso de uso vai ser modelado em um diagrama de atividades. Nesse caso, o que significa isso? Eu digo lá por último, que o caso de uso é descrito como uma sequência de procedimentos, um algoritmo. Então, o diagrama de atividades essencialmente é um diagrama que descreve algoritmos, grosseiramente falando, e eu vou descrever o caso de uso como um algoritmo. O passo a passo, uma sequência de procedimentos. E ainda digo ali no meio, indiferente ser desenvolvimento orientado a objetos ou orientado a componentes, porque é a mesma cultura, exatamente igual nas duas abordagens. Muito bem, aqui o exemplo de um diagrama de atividades do caso de uso girar quadrante do Pentago, que eu também peguei pronto lá do desenvolvimento do Pentago orientado a objetos. Então, nota, essas duas primeiras etapas, na hora que formos para a parte prática, virá pronta. Por quê? Porque o Pentago já foi, é um programa que foi previamente desenvolvido orientado a objetos. Então, esse início estou pegando pronto. Etapa 3. Etapa 3, decisão de desenvolver orientado a componentes. Então, isso aqui agora é uma avaliação, é uma avaliação do meu software e eu vou tomar uma decisão. Puxa, dado que eu já fiz a modelagem de casos de uso e o detalhamento desses casos de uso em diagramas de atividades e, portanto, eu consigo ter uma visão, digamos assim, da alta ou baixa complexidade desse meu software, eu vou avaliar, puxa, vale a pena desenvolver orientado a componentes ou desenvolver orientado a objetos? Então, o primeiro ponto a considerar nessa tomada de decisão, que eu coloco aqui nessa tela, é o que? Alta complexidade. Se eu estiver trabalhando num contexto de alta complexidade, sim, puxa, é recomendável desenvolver orientado a componentes. Eu tive a experiência de um projeto há uns anos atrás, eu falo desse projeto lá no livro, que envolvia mais de 3.000 classes. Então, naquele caso, saltava aos olhos que aquilo ali era um software, na verdade, que já existia,
mas que era impossível de ser gerenciado. Então, ali ficava evidente que ele precisava ser, e acabou sendo, reconstruído como um programa orientado a componentes. Então, a alta complexidade, digamos assim, ela me empurra nessa direção. Mas não apenas a questão da alta complexidade, eu diria, há situações em que eu fico uma situação limítrofe, assim, fico em cima do muro. Olha, pode ser desenvolvido orientado a componentes, porque tem certa complexidade, mas pode ser desenvolvido orientado a objetos, porque eu tenho mais experiência. Então, outras questões podem me empurrar no sentido do desenvolvimento orientado a componentes. E eu coloco ali o segundo ponto: disponibilidade de componentes a reusar. Então, se eu vou partir para um desenvolvimento e eu tenho componentes reusáveis disponíveis, puxa, isso pode, digamos assim, me tentar a desenvolver orientado a componentes pela perspectiva de reuso. E, digamos, isso está associado ao terceiro ponto que eu coloco aí na tela, a perspectiva de produzir componentes reusáveis. Quer dizer, a coisa vira um círculo virtuoso, no sentido de que, olha, eu sou empurrado para o desenvolvimento orientado a componentes porque eu disponho de componentes que eu posso reusar, e ao partir para um desenvolvimento orientado a componentes, eu tenho a perspectiva de produzir novos componentes reusáveis. Então, na medida que isso vira, digamos, uma prática habitual, eu acabo compondo na minha prática de desenvolvimento uma biblioteca de componentes reusáveis. Isso é particularmente importante no contexto de uma empresa de desenvolvimento. E eu acabo, em certas situações de não tão alta complexidade assim, partindo para o desenvolvimento orientado a componentes, basicamente pela disponibilidade de uma biblioteca de componentes reusáveis. Abrindo um parênteses, para quem conhece, por exemplo, desenvolvimento web e conhece React, então componentes React estão bem longe aqui do nosso modelo Beyond, mas são componentes, é a ideia de componentização. Então, quem conhece os componentes React sabe que eles são relativamente simples. Agora, usar essa abordagem vai muito associado à ideia de, há componentes reusáveis. Há componentes reusáveis, eu não vou ter tanto trabalho assim de fazer o que eu preciso fazer. Mas não importa, o ponto é, a partir da avaliação do meu software, que tem a ver também com a minha realidade de desenvolvimento. Então, no contexto de uma empresa que estabeleça um processo, quer dizer, o processo de desenvolvimento adotado, ele pode nortear mais facilmente no sentido da tomada de decisão. Agora, aqui em aula, genericamente falando, assim, olha, para todas as situações possíveis, eu diria que não é alguma coisa exatamente simples de decidir. Depende muito do meu contexto de desenvolvimento. Eu diria que o primeiro critério, evidentemente, é a avaliação da complexidade daquilo que eu vou desenvolver, e aí outros aspectos entram na avaliação. Por exemplo, neste curso eu já adiantei que nós vamos desenvolver um exemplo que é o jogo Pentágono. Olha, se eu fosse aplicar nesse ponto 3, vou pegar o jogo Pentágono e vou decidir se ele vai ser desenvolvido orientado a componentes, eu vou avaliar a complexidade dele e está longe de ser um software de alta complexidade. Então, eu não tomaria a decisão de desenvolvê-lo orientado a componentes, não haveria justificativa. Só que eu preciso de um exemplo aqui para a aula prática, e é inviável numa aula desenvolver um exemplo de alta ou altíssima complexidade. Quer dizer, ia matar todo mundo de tédio? Não ia, porque todo mundo ia desistir de assistir às aulas. Ia ser muito chato. Então eu preciso trabalhar num exemplo pequeno e vejam, por uma razão que não é nada disso que está aí colocado na tela, eu vou desenvolver orientado a componentes. Então, até para ilustrar que outros fatores podem influenciar nessa tomada de decisão. Bom, então, terceira etapa, vejam, a decisão de desenvolver orientado a componentes.
sigamos em frente. Então, olhando o nosso processo, né? Já passamos pelas duas primeiras etapas, que essencialmente é a cultura de desenvolvimento orientado a objetos. Agora, a tomada de decisão a respeito de desenvolver orientado a componentes ou não. Vamos então, supondo, olha, eu decidi desenvolver orientado a componentes. Qual é o próximo passo, próxima etapa? Definição do conjunto de componentes. Então, como, eu acho que seria a grande novidade dessa aula, porque até agora, digamos assim, eu repassei uma cultura conhecida. Agora, focando especificamente no desenvolvimento orientado a componentes, a primeira questão relevante, como eu defino o meu conjunto de componentes? Muito bem. Então, primeiro ponto a salientar é o seguinte, agora, na etapa 4, definição do conjunto dos componentes, inicia a modelagem estrutural do meu software. Antes, apenas dinâmica, digo aí. Então, nós sabemos que a modelagem de um software tem que tratar o aspecto estrutural e o aspecto dinâmico. O que nós fizemos de modelagem até agora, né, nas etapas anteriores? Modelagem de casos de uso. Bom, modelagem de casos de uso é modelagem dinâmica, não fizemos nada de modelagem estrutural. Então começamos a fazer agora. Vamos definir os componentes, e os componentes são as nossas unidades construtivas, as unidades construtivas do paradigma. Então, quando eu defino os componentes, eu estou iniciando a modelagem estrutural do meu software. Então a questão aqui colocada é, a última pergunta ali colocada, como definir os componentes? Bom, e aí nós teremos que tratar dois aspectos. Primeiro, critérios para a definição dos componentes e, a partir da aplicação desses critérios, vamos distribuir as responsabilidades entre os componentes definidos para, assim, de fato, definir de fato, né, o meu conjunto de componentes. Muito bem. Primeiro aspecto, critérios para a definição dos componentes. Bom, a primeira questão a colocar é o seguinte, não há uma solução absoluta. Eu tenho o critério matador, este critério resolve, define os componentes de qualquer situação. Não há. Não há uma solução absoluta, não há um critério melhor que outros. E há mais de um critério, evidentemente, e ressalto ali por último, existe a possibilidade de adotar mais de um critério simultaneamente. Então, vamos dar uma olhada nesses critérios. Bom, um primeiro critério para a definição dos componentes é distribuição física de responsabilidades. Definir componentes onde o processamento ocorre. Então vamos pensar no caso de software distribuído. Software distribuído que executa em duas locações, por exemplo, certamente eu terei que ter em cada uma das locações pelo menos um componente. Quer dizer, o fato de eu ter mais de uma locação, na hora de pensar em um ou mais componentes, eu pensarei em um ou mais componentes em cada uma das locações. Quer dizer, onde o processamento ocorre vai influenciar a minha tomada de decisão para definir os meus componentes. Tem que influenciar. Segundo critério, definir componentes como agregados de funcionalidades similares. Primeiro exemplo que eu coloco ali, armazenamento de informação, persistência de dados. Então vejam, eu posso concentrar as funcionalidades inerentes à persistência de dados em um componente e ter o meu componente de persistência de dados, por exemplo. Da mesma forma, segurança, da mesma forma, transmissão da informação. Olha, eu tenho o meu componente responsável pela comunicação em rede. A própria lógica do domínio do problema, eu vou concentrar num componente tratador da lógica ou distribuir entre componentes conforme os aspectos da lógica do negócio me induzam. Mas a ideia de que o componente, cada componente, ele agrega funcionalidades similares, ele tem uma finalidade específica. A finalidade específica de armazenar dados, a finalidade específica de tratar segurança, a finalidade específica de transmissão de dados, comunicação, etc.
Né? Muito bem. Terceiro critério, disponibilidade de componentes a reusar. Então, dentro daquela visão de, puxa, a tomada de decisão a respeito de desenvolver orientado a componentes, um dos pontos que eu coloquei foi exatamente eu posso decidir por desenvolver orientado a componentes a partir do fato de eu dispor de componentes para reusar. Então, o fato de eu ter componentes para reusar, observa que eu começo o meu processo de definir quais são os meus componentes, já tendo componentes predefinidos. Então, já tendo componentes predefinidos, significa o quê? Que a definição dos outros componentes será influenciada pelos componentes existentes. Quer dizer, eu vou ter que criar novos componentes, definir novos componentes que se conformem, que se encaixem naqueles, que se adaptem a trabalhar junto com aqueles componentes existentes. Então, pode não ser exatamente um critério puro e simples, mas afeta a disponibilidade de componentes a reusar, afeta a definição dos demais componentes. Então, olhando esses três critérios que eu acabei de apresentar, distribuição física, agregados de funcionalidades, componentes reusáveis disponíveis, observa que não são critérios em que um exclui o outro, mas existe a possibilidade de eu adotá-los simultaneamente. Então, num software distribuído, vou ter que considerar a distribuição física. Nesse mesmo software distribuído, eu posso querer pensar nos meus componentes como agregados de responsabilidade, e se eu tiver componentes a reusar, isso influenciará a definição dos demais componentes. Então, aí está uma visão de critérios, mas novamente, aqui num curso onde eu apresento a solução geral, não dá para dizer siga por aqui, siga por ali. Né? A prática de experiência das empresas na aplicação do paradigma de desenvolvimento orientado a componentes vai tender a conformar um processo que deixe essas questões mais claras. E dentro de um processo eu posso dizer, olha, o meu primeiro critério é ver os componentes como agregados de funcionalidades e o resto é auxiliar, né? Por exemplo. Mas isso vai da definição de processo, e processo, digamos assim, ele é definido e ele é aprimorado com a prática de experiências positivas e negativas, e que vai burilando esse meu processo. Mas aqui a minha intenção é o quê? Eis os critérios para definição. Muito bem. E que não há, repito, lá do início, a solução mágica do critério bom, o caminho correto. Não, há uma certa subjetividade em relação a isso. Há um quê, digamos assim, de tentativa e erro até ganhar uma experiência no sentido do melhor caminho para a definição de componentes no meu processo de desenvolvimento do software. Muito bem. Eu falava que nós tínhamos dois aspectos a ver. Primeiro aspecto, critério para definição dos componentes. Segundo aspecto, a distribuição de responsabilidades. Implica em que, digo aí na tela, repartir as responsabilidades identificadas como nodos dos diagramas de atividades entre os componentes identificados. Então, quando eu produzi a modelagem dinâmica, a modelagem de casos de uso, olha, quais são as responsabilidades do meu software? São os casos de uso. Aquilo que o meu software tem que fazer, suas funcionalidades, são os casos de uso. Só que eu dei um passo a mais e detalhei os casos de uso em diagramas de atividades. Então, quais são as responsabilidades do meu software? Bom, os casos de uso, e dentro dos casos de uso, o diagrama de atividades de cada caso de uso, cada procedimento previsto no diagrama de atividades, quer dizer, cada nodo do diagrama de atividades. Então, cada uma daquelas responsabilidades, que é um procedimento, um nodo do diagrama de atividades, que é a responsabilidade do meu programa, vai passar a ser uma responsabilidade de um dos componentes do meu programa. Então, para cada nodo, para cada procedimento de cada diagrama de atividades, a minha pergunta é, colocada lá por último,
qual o componente responsável por tratar esta responsabilidade, este procedimento. Observa que isso guarda certa similaridade com o desenvolvimento orientado a objetos. Quer dizer, quando num desenvolvimento orientado a objetos eu identifico uma responsabilidade, ou meu programa tem que fazer tal coisa, uma pergunta óbvia na sequência, puxa, mas qual classe vai ser responsável por fazer isso? Então observa que, em última análise, a pergunta é a mesma. Qual unidade construtiva será responsável por executar tal procedimento? No desenvolvimento orientado a objetos, a unidade construtiva responsável pelo procedimento é a classe. Aqui, no desenvolvimento orientado a componentes, a unidade construtiva responsável pelo procedimento é quem? É o componente. Mas a lógica, a rigor, é muito similar. Muito bem, então eu quero distribuir responsabilidades entre os meus componentes identificados. Ok, aqui cabe uma observação. Eu digo aí, pode levar essa distribuição de responsabilidades entre os componentes identificados, pode me levar a uma reavaliação de uma eventual predefinição de componentes. Por que eu estou falando em eventual predefinição dos componentes? Porque distribuição de responsabilidades, vimos antes, é um critério de definição de componentes. Então eu posso, na prática, trabalhar em cima dos diagramas de atividades e começar a dizer, olha, esse procedimento vai para lá, esse procedimento vai para cá, esse procedimento vai para lá, e com isso, nesse processo de distribuição de responsabilidades, definir os meus componentes. Mas eu posso ter uma definição prévia, por isso que eu falei eventual predefinição, posso ter uma definição prévia dos componentes, e se eu tenho a definição prévia dos componentes, aqui estão os meus componentes, caixinhas, digamos assim, e eu vou distribuir as responsabilidades entre eles. Então, o que eu estou dizendo é, se eu tiver uma predefinição de componentes nesse procedimento de distribuir responsabilidades, é possível que eu conclua que aquela minha definição inicial de componentes não está tão boa assim e eu posso repensá-la, modificá-la, digamos assim. Muito bem. Agora, como é que eu faço isso concretamente? Veja, a coisa está muito no nível filosófico e aqui isso é um curso, nessa segunda parte em particular, metodológico. Como eu faço isso? Então, como distribuir as responsabilidades? Digo aí, reorganizar os diagramas de atividades com partições. Então, vou usar o elemento sintático partição do diagrama de atividades e cada nova partição representa um componente. Então, vejam, eu tenho os meus diagramas de atividades, como eu produzi antes, lá na etapa 2, e agora eu vou introduzir partições desse diagrama. Que partições? Componentes. Quer dizer, cada partição representa um componente. Então, olha, vou botar os meus componentes lá no meu diagrama de atividades, os componentes que eu defini. E aí, em seguida, o que eu faço? Coloco partições vazias, naturalmente, lá dentro do meu diagrama de classes. Eu vou, digo por último, distribuir os nodos dos diagramas de atividades entre as partições. Então, na prática, eu vou abrir o meu editor, vou criar partições vazias, eu tenho lá os meus nodos do meu diagrama de atividades, nodo inicial, nodo decisão, ação, atividade. Por convenção, a gente está usando só ação, não está usando atividade, isso vem lá da prática de desenvolvimento orientado a objetos, mas observação. Nodo final de atividade, então os meus nodos, eu vou arrastá-los todos, vou pegar minha ferramenta, vou arrastá-los todos para dentro de uma das partições. Então, quando eu pego uma ação, por exemplo, e arrasto para dentro de uma partição, eu estou dizendo o quê? Este procedimento vai ser executado por este componente. Este procedimento é responsabilidade deste componente. Então, vejam, introduzir partições vazias no diagrama e arrastar os nodos do diagrama para dentro dessas partições. Então, no início desse processo, eu começo com partições vazias e todos os nodos fora das partições. Ao final desse processo, todos os nodos estarão contidos dentro de uma partição.
E se ao final desse processo alguma das partições estiver vazia, a minha conclusão é que aquele componente representado por aquela partição, ele não atua no contexto daquele caso de uso representado por aquele diagrama de atividades. Tá? Muito bem. Então, aqui só para ilustrar, isso é o exemplo do livro, né? Esse é o exemplo do livro. Então, o exemplo do jogo da velha desenvolvido no livro. Eu tenho um diagrama de atividades que ele já tem partições. Nesse caso, as partições elas representam localização física. Então, é um diagrama com 4 partições, então é um software distribuído, então 4 locações de execução, 4 partições. Então, vejam, eu posso partir de um diagrama de atividades, digamos assim, limpo de partições, um diagrama de atividades que já tenha partições. O que essas partições representam? Componentes? Não. Nesse exemplo, essas partições representam locação física. Né? E aí eu destaquei com aquelas setas azuis, grandes, né? Então observa as 3 setas azuis do lado esquerdo, né? As 3 setas azuis do lado esquerdo, as 2 setas azuis de cima do lado esquerdo e a seta azul do lado direito. Eu circundei nodos do diagrama de atividades. E lá embaixo, a seta azul debaixo de todas, eu disse, olha, liguei por uma linha, essas funcionalidades aqui eu vou alocar nesse componente aqui. Então, isso aí é uma definição de componentes simultânea com a distribuição de responsabilidades. Quer dizer, eu usei o critério de distribuição de responsabilidades para a definição dos componentes e eu fui trabalhando em cima das responsabilidades e definindo que componente ficaria com que responsabilidade. Então vejam que os outros agrupamentos de cores diferentes fazem exatamente isso. Olha, essas responsabilidades aqui vão para esse componente, essas outras vão para esse componente. E aí o meu diagrama de atividades que iniciou assim, então isso aí na verdade é um rascunho, a gente não faz isso na modelagem, é meio que eu simulei como se eu rabiscasse à mão em cima de uma impressão do diagrama para tentar distribuir as responsabilidades, mas evidentemente numa ferramenta de edição para ficar arrastando, até fica mais simples, como eu mencionei há pouco. E aí esse meu diagrama, aquele diagrama anterior, vai virar esse diagrama, onde eu tenho aquelas 4 partições iniciais e novas partições que representam os componentes. Então, ali em destaque vermelho, circundado em vermelho, se refere às partições de locação e a seta azul destaca os procedimentos, aqueles que eu separei no slide anterior, já alocados na partição desse componente específico, quer dizer, o componente que é a partição mais à direita e mais à esquerda nessa imagem, destacado pela seta. Né? Então, nesse caso, é o mesmo componente, mas no contexto desse caso de uso, que é o jogo da velha, né? O componente de um dos jogadores tem uma participação diferente do componente. O componente de um jogador atua diferentemente do componente do outro jogador. Que na verdade, isso é uma jogada, óbvio. O jogador que joga, ele vai lá e executa o seu lance, digamos assim, e o outro jogador, ele apenas observa a interface ser modificada. Essencialmente é o que está dito aí. Mas não importa, não quero entrar em detalhe em relação a isso. Eu só quero ilustrar o quê? Aqui eu insiro no diagrama de atividades partições representando os componentes que eu identifiquei e eu arrasto os nodos do diagrama de atividades para dentro dessas partições. Então, no nosso caso do pentágono, nós partiremos de diagramas de atividades sem partições, como esse aí, que eu já mostrei antes, o girar quadrante. Então, nós vamos definir os componentes do pentágono e vamos arrastar cada um desses nodos que aí está colocado para dentro da partição do componente responsável pelo procedimento. Ok? Mas isso nós faremos na próxima aula. Aliás, a sequência dessa aula vai ser exatamente a prática
onde nós aplicaremos essas etapas que vimos até o momento, né? Então, fechamos por aqui a apresentação das 4 primeiras etapas, destacadas lá acima. Então, como eu disse, na próxima aula nós vamos aplicar essas 4 etapas ao pentágono e, na sequência, veremos as etapas seguintes do nosso processo de desenvolvimento, né? E essa aula, então, nós encerramos por aqui.